Oi, gente, retornando. Acho que agora vai dar certo. Hoje vamos na nossa live Superando Desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa. Nossa, que tá feio isso aqui, viu? A gente vai bater um papo com o professor universitário Paulo Valença sobre educação, sobre vários assuntos, inclusive, provavelmente, embora ele diga que não gosta muito, sobre política. Porque ele é bom, viu? Ele estuda, ele lê muito. Vale a pena. Só estou esperando vocês entrarem e ele idem. Ele disse que não, eu tinha ligado antes, ele disse que não estava vendo que eu estava ao vivo. Cadê vocês, meninos? Vocês todos ajeitando aqui a cadeira, que parece que eu estou mais de um lado do que do outro. Pronto, agora estou no meio. Paulo! Que bom! Acho que agora é ele, viu, gente? Vamos lá. Agora. Aguardando. Paulo! Que bom! Oi, Mônica. Quando não é a internet, é a gente, né? É uma tecnologia nova, até mesmo para mim, porque é tudo tão diferente. Me diz uma coisa, Paulo. Boa noite. Muito obrigada por você participar. Eu queria saber como é que foi você. Paulo, você podia ir um pouquinho mais para trás agora, para a gente lhe ver, né? Já que tá. Não, também não precisa exagerar, mas para a gente lhe ver, porque estava muito em cima, cortado. E agora? Tá Agora bom? tá maravilhoso. Olhe, escute. Como é que foi para Sim. você esse isolamento social, essa pandemia? Primeiro o seu lado pessoal, para depois a gente adentrar nas coisas, inclusive se você topar hoje do Supremo Tribunal Federal, que, enfim, cala-te boca. Vamos lá. Como é que foi a sua questão da pandemia para você? Mudou alguma coisa na sua vida pessoal? Você deixou de trabalhar, você é professor universitário. Eu não sei se a universidade, porque pelo menos aqui eu soube que na graduação, no curso aqui, não tinha aulas online. Como é que ficou essa história toda? Olha, para mim não afetou tanto. A universidade está desenvolvendo toda uma plataforma de videoconferências. Eu, particularmente, ainda não participei de um. Eu pensava que ia ser no dia 26. Até falei com você, né, que não podia Foi. fazer essa live. Eles adiaram, colocaram para junho. Mas eu diria que eu não estou levando. Eu estou achando que tudo está realmente interrompido, tudo está atrapalhado. Porque a aula presencial já tem todo o seu coeficiente de déficit, de defasagem, e nós ainda não estamos nessa era, aqui pelo menos, tão tecnológica assim. A coisa ainda é meio improvisada. Essa Covid, ela surpreendeu todo mundo. Ninguém se preparou para isso, como você se prepararia, digamos, para uma temporada de videoconferências muito bem planejadas presencialmente, ou seja, o planejamento ia ser presencial. E nós lançaríamos essas videoconferências, essas videoaulas, de uma forma mais pensada, mais bem planejada. No dia a dia, eu diria a você que eu sou um privilegiado. Eu não me senti afetado em nada, praticamente, por essa epidemia. Primeiro, porque Pô, eu sou caseiro. hum. Eu não trabalho na rua. Eu não fico para lá e para cá levando encomenda, buscando encomenda. Eu não sou dono de restaurante, eu não sou empresário.
Esse pessoal, sim, é o único pessoal que pode abrir a boca para falar da epidemia. Quem que Servidor cortou? público, Quem? Você o cortou um único pouco. pessoal. Eu queria até te perguntar uma coisa. Eu estou aparecendo inteiro aí porque você eu estou vendo inteiro. Agora eu só me vejo um pedaço. É porque você está muito perto assim, ó. Aí quando você fica Ah, perto, agora, aí entendeu? Aqui para mim você está inteiro na tela, o rosto inteiro até mais ou menos aqui, assim, entendeu? tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Porque Não, quando o que você eu faz tô assim, aí corta, né? é Corta você. exatamente é a falta do traquejo, né? Eu acho que é a primeira live que eu faço na vida. Que bom! Mas é assim mesmo. Eu também apanhei muito e vivo apanhando, às vezes o celular cai, às vezes... Olha, tanta coisa. Sim, mas Mas o que eu diga. estava dizendo antes é que as pessoas que estão verdadeiramente afetadas são as que podem falar sobre essa Covid. Quem está na sua casa, é aposentado, recebe em dia, o servidor público que também pode ir para sua casa, tudo bem. Agora, o pessoal da iniciativa privada deve estar penando. Todo esse É, pessoal que depende de, de abrir a sua lanchonete, abrir a sua loja. Essas pessoas são as pessoas que, inclusive, movimentam muito a economia do país. Não é. somos nós que movimentamos a economia. Eu sou um servidor público, quem me paga é o imposto do cidadão da iniciativa privada. É verdade. Então, é um toma lá da cá. Eu vendo o meu trabalho, mas o meu patrão é o contribuinte. É Ele não é o verdade. patrão imediato. O patrão imediato é o Estado. Mas é ele que paga, esse que É produz. verdade. Me diz uma coisa, Então, com esse. Se sim, pode sente. dizer. Não, conclua. Você se sente privilegiado, Eu porque me tem. sinto privilegiado e, ao mesmo tempo, me sinto incomodado. Com certeza. Eu me sinto incomodado, Por que entendeu? exatamente? Por que você se sente Porque, incomodado? primeiro, eu não tenho um trabalho de assistência, eu não estou numa linha de frente, eu não estou perto daquele que está mais necessitado, e isso incomoda. E aqui eu não é falando para fazer média, Uhum. mas eu admiro aqueles que estão realmente a essas horas até fazendo mutirão para dar cesta básica, entendeu? Prestando alguma assistência. Gente até que de repente eu já soube acolheu pessoas em sua casa, porque morava num apartamento mais confortável e um amigo tem uma família mais numerosa, não podia ter uma tia idosa dentro de casa, porque então, aquela pessoa que estava com um quarto disponível cedeu esse quarto. Mas Então, você, não o me que é que chegou. poderia fazer, já que você aparentemente mora só, mas tem muito cachorro, né? O que é que Para você minha poderia casa, fazer? eu não poderia, já começam os obstáculos, eu não poderia trazer gente para minha casa. A única idosa da família se foi, digamos, às vésperas de essa epidemia ou pandemia começar, que era a minha avó. Entendeu? Então, eu não tenho assim. E eu tenho essa casa grande, já falei com você, por causa dos cães. Aliás, os donos da casa são os 15 cães. E Porque se eu ninguém, não tiver, e não é todo mundo que gosta de cães, né? E nem convive não é bem com todo cães. mundo Pois é. que não existe, não. E outra, eles fazem barulho, é o dia inteiro, é como se isso aqui é um jardim de infância, sabe? Em que uma turma está liberada e a outra turma está agitada, ou a outra turma está em aula. Então, já é um obstáculo. O que é que eu posso fazer? Eu acho que entrar às vezes numa rede social, ler, divulgar uma informação proveitosa. Então Eu eu tenho acho que lido, você faz muito, porque eu percebo, inclusive você até não gosto de falar de política, mas você é uma pessoa muito bem informada. E nas suas redes sociais você faz colocações muito pertinentes. É óbvio que, claro, pode uma pessoa concordar, outra não, etc. Mas você faz. Então, eu acho que isso é um meio de ajudar. Uma live, eu tenho aqui uma senhora, Josenilda, que ela sempre acompanha, ela gosta muito das pessoas que eu estou trazendo, porque tem informações interessantes. Eu agradeço a ela, ao Lucas, peço que cliquem aí no coraçãozinho. E volto uma pergunta para você, você não pode ajudar na linha de frente, mas estando nas redes sociais, sim. E eu te pergunto, como
essa lacuna de tempo pode ser preenchida na universidade? O ano letivo vai ficar comprometido, porque às vezes já é uma desgraça. E vai ficar comprometido, é igual ao período de greve, e depois vai emendar um ano no outro. Ele sabe de tudo, está dizendo você. A Josenina, ela lhe segue, viu? Sim. Como é que vai ficar essa questão do ano letivo? Não, eu até agora nós só temos informações no sentido de promover conferências, mas eu não posso obrigar, por exemplo, um aluno. Eu acredito que a gente falando pelo WhatsApp outro dia, eu dizia para você, é muito complicado essa coisa de educação à distância. Com certeza. Quando você sabe que nem todos os alunos dispõem de um aparato tecnológico mínimo, às vezes eu conheço gente que está sem conseguir pagar a energia elétrica, gente que vai ter de suspender a conta de internet, porque não está conseguindo pagar. Então, o que é que vai fazer? Eu não posso obrigar um aluno, como eu posso cobrar dele na universidade, por exemplo. A universidade está aqui, a sala de aula está com as portas abertas, a biblioteca está funcionando. Então, você não tem desculpas, nós estamos oferecendo para você. Agora, nós estamos oferecendo internet, pagando a internet para o aluno? E outra, nem todos os professores têm capacidade de dar aula online, não. Tem mais essa, né? É um treinamento, Mônica, é um treinamento. A gente se prepara para isso. Eu não estou nessa safra de professores que dão videoaulas, videoconferências, não. Eu sou um professor de aulas presenciais, entendeu? Se, por exemplo, eu desse aulas em casa, isso aqui tudo, meu gabinete já teria sido formatado, configurado para isso. Eu procuraria um bom notebook, entendeu? Um plano de internet que me garantisse alguma vantagem, sei lá, nesse sentido. Então, são detalhes que vão pesar na eficiência e na eficácia dessas aulas, dessas lives. É toda uma sistemática de cobrança e de avaliação diferentes. Não é? Por exemplo, como é que eu vou corrigir um texto? O aluno vai me mandar por e-mail, é verdade. Mas eu já tenho, eu tenho uma sistemática. Eu sou das letras. Eu formo professores. É um curso de licenciatura, não é nem um bacharelado. Existem coisas assim que eu faço e que alguém pode dizer, meu Deus, que coisa esdrúxula, bizarra, então não tirar para a história. Mas é o seguinte. Eu cobro de meus alunos todos os meus trabalhos. Eu exijo que sejam manuscritos. Por que isso? Porque eu sei que o aluno, ele pode copiar de uma página da internet a informação, mas quando ele escrever, aquilo vai entrar mais. Ele vai treinar escrevendo. E ele vai ser um professor de língua escrita. Então, eu digo assim, eu não tenho condições de estar. Eu encontro, às vezes, uma frase que dá para você perceber que aquela frase não é original. Então, eu vou correr para o Google para fazer a pesquisa. Eu já fiz muito disso. Estou falando de avaliação. Porque eu quero que o aluno produza. Eu prefiro que ele diga uma coisa mais desconjuntada, mas que seja dele, tenha brotado do questionamento dele a respeito daquele texto, a respeito daquela teoria. Ora, se você começa a receber só trabalhos digitados, por favor, entendeu? É um copia-cola, né? Copia-cola e acabou. As minhas aulas são de literatura. Mas às vezes eu penso que podem também ser aulas, oficina de leitura e escrita. O que eu aprendi na universidade foi, por exemplo, não cobre textos muito longos do aluno. Faça isso ao final. Levante um questionamento e peça que o aluno produza um parágrafo de 10 linhas. Se ele conseguir produzir um bom parágrafo de 10 linhas, certamente ele tem condições de produzir outro parágrafo de 10 linhas e mais outro, e com isso fazer um texto. Então, esse tipo de coisa, como é que eu vou fazer isso através de uma videoaula? Não tem. A videoaula, a videoconferência, ela é boa, excelente. Você imagine, eu até dizia isso para os meus alunos,
se nós tivéssemos um convênio da UFAL com o Colégio de Fontes, e nós aqui em Maceió estivéssemos assistindo a aula de uma celebridade, de uma sumidade em linguística, em semiótica, lá no Colégio de Fontes, ótimo, nós estaríamos assistindo. Mas, terminada a conferência, o debate, tudo isso, dificilmente seria tão bom quanto um debate presencial. Tanto que eu observo, agora pode ser, eu estou falando com alguém incipiente, com ser principiante nessas águas. Uhum. Mas eu espero muito da tecnologia. Eu acredito que nós estamos, no caso nós aqui, eu e você, né, em Alagoas, em Maceió, na universidade, é tudo meio novo para nós. Agora, eu sei que tem gente muito competente que trabalha com isso, com a plataforma Moodle, colegas que fazem realmente um trabalho muito bom. Mas, mesmo assim, não é algo para substituir, é algo para completar. Acrescentar, também acho. Acrescentar, entendeu? Como há muito tempo. Olha, a Josenira está dizendo que está se identificando com as suas colocações, com as suas, Paulo. Você é professora, Josenilda? E responde para a gente, ou já é aposentada? Josenira é professora aposentada. Você conhece ela Minha madrinha de casamento. Que legal, Paulo! Ela tem me seguido, inclusive, lá no canal, tem gostado das lives, que bom. Olha só, Enem foi prorrogado, mas eu já estou vendo assim, um pouquinho futuro e o futuro caótico. Ano letivo, provavelmente a gente não vai compilar, vai esbarrar. Enem para dezembro, as pessoas não devem estar preparadas, porque com essa história de aula online, mesmo em colégio particular, tem também escola pública, que o aluno concorre, tem também quem está em cursinho, que os cursinhos estão fazendo aulas online e tal, mas que a pessoa, se não for muito empenhada e determinada, ela não vai estudar, para dezembro. Esse processo do Enem leva 3 meses, porque daqui que você escolha, né, tem a classificação, aquele processo todo para entrar na universidade. Ora, com o ano letivo, que provavelmente vai para o ano. Como é que você vê isso? Esse Enem deveria ser suspenso, porque não tem condições. Devia ser... É prejudicial para quem não vai fazer, porque gerou uma expectativa muito grande de ingressar na universidade, mas pode ingressar na universidade e depois nem começa a aula. Qual a sua visão como educador? É tudo extremamente daninho para todo mundo. Para o ministro da Educação, que vai ser bombardeado com toda uma série de cobranças, cobranças justas e cobranças injustas, porque nós sabemos que existe toda uma politização em torno de certas cobranças. Você cobra para fazer política, que é péssimo. Quando você cobra como cidadão, quando você cobra pelo bem comum, é uma maravilha. Agora, quando você está pensando só no seu partido e em derrubar fulano ou beltrano, aí o serviço é péssimo. Uhum. Então, o MEC vai ter de pensar em alguma coisa para suprir tudo isso. Atrapalha demais a quem vai entrar. Por quê? Já começa por uma coisa assim, simples. A universidade sempre está aos solavancos com paralisação, com greve e isso mais. Então, já existe tudo isso. Nós estamos com um calendário já desconcertado há muito tempo. Então, eu estaria iniciando agora em março. Foi em março. Era para iniciar em março, dia 16 de março. Mas seria, se eu não me engano, o primeiro semestre desse ano ou o segundo do ano passado. Eu já não presto mais nem atenção. Porque já está tudo doido. Não adianta. Eu faço assim, começa quando? Começa dia tal. Aí eu estou lá. Termina quando? Dia tal. Mas a gente não sabe, porque vem aí uma paralisação, vem não sei o que já. E eu tenho as minhas obrigações como professor. Tenho de preparar minhas aulas, fazer as leituras. Existem os orientandos de TCC. Eu não consigo, eu não faço parte desse corpus burocrático. Né?
Inclusive, tem gente que está recebendo e trabalhando para isso. Nós simplesmente temos que estar lá para dar a aula, para começar naquela data. Então, todo mundo é prejudicado. Mas eu fico pensando também, e mercado? Porque quanto mais tempo você leva para entrar na universidade e para dela sair, você está entrando mais tarde no mercado. Entendeu? E isso é Mas, na sua prejudicial. opinião, deveria ser prorrogado ou deve ser feito mesmo com toda essa doidice de ano Mônica, letivo? eu não vou te dar opinião, porque foi uma questão sobre a qual eu não pesquisei para ver os prós de uma medida e os contra Mas dessa pela medida. sua vivência, eu não estou querendo saber, como eu disse, vão ter pessoas Eu que... colocaria, nesse momento, diante de tudo que está acontecendo, sempre aparece a prorrogação de uma quarentena. Você não pode hoje estabelecer datas Para nada. para nada. Para nada. O pico dessa epidemia já mudou tanto, o pico era tanto, o pico era não sei quando. É. Olha, a impressão que eu tenho é que nós estamos tomando cachaça todo dia e tendo ressaca no dia seguinte. Entendeu? É verdade. Aí você vai, no outro dia você. E quando terminar toda essa onda, nós estaremos com aquela sensação de ressaca, de cansaço. Eu converso até com pessoas assim que são da área da psicologia. Eu digo, gente, vocês estão com um prato cheio, porque quando essa epidemia acabar, o que vai ser de gente precisando de apoio psicológico? Ontem a gente bateu um papo com um psicólogo e ele disse exatamente isso. Exatamente isso. Porque acabou com muita coisa em ambiente familiar, entendeu? Imagine os desempregados. Pessoas que tinham, digamos, prazos para cumprir. Veja a universidade. Quem está com a sua tese de doutorado? Quem está precisando de uma progressão? Tudo isso conta. Tudo isso conta. Já se fala de 2020 como um ano perdido. Como um ano perdido. 2020 é um ano perdido. 2020 é o ano da Covid. A gente lembra assim, né? Existe o ano da Copa, o ano da Olimpíada, 2020 foi o ano da Covid. E isso mexe com a cabeça da gente. Não, vai ser até dia tal. Aí dia tal é uma nova surpresa, é uma nova medida. Na minha opinião particular, eu gostaria de ouvir a sua, eu acredito que deveríamos ter começado de uma forma mais intensa e depois ir afrouxando do que fazer o contrário. A gente, pelo menos no estado, fez o inverso. Foi deixando, depois apertou. Apertou em tese porque não teve o lockdown mesmo, mas apertou. E começou a exigir máscaras. Eu acho que tudo isso teria que ser feito antes. E não agora, por fim. Então a gente foi... Assim, a gente ficou vivendo no aguarde. E a gente está assim. Pela primeira vez, eu vou até dizer uma coisa a você. Nós sabemos que o Brasil é o país do improviso. O país do jeitinho. Mas pela primeira vez eu vi que a coisa foi mundial. Países de primeiro mundo, né? Países com alto nível de senso cívico, de deveres, de obrigação, como Suécia, Alemanha, Japão, Bélgica, adotaram medidas diferentes. Quer dizer, nem entre esses mais bem preparados, nem entre eles houve uma visão que possibilitasse a medida mais adequada. Então, houve quem fechasse e depois abrisse. Houve quem abrisse e depois fechasse. Abrisse, fechasse de novo. Imagine aqui, onde a gente já conhece pela história. Eu não vou botar nem culpa nos políticos de hoje. É a nossa história. As coisas acontecem no Sul, repercutem no Nordeste, não são ouvidas no Norte, e tudo é enviesado. O que eu percebo é que a doença, essa epidemia, ela foi inusitada demais. A última grande epidemia que a gente teve foi a gripe espanhola. Em termos assim, inclusive em conjunto com a guerra. Né? Havia ainda a guerra por perto. Todo mundo foi surpreendido.
não se esperava que um vírus viesse para fechar aeroportos no mundo inteiro, Uhum. né? Fechar o comércio praticamente no mundo inteiro. E mais ainda todo o bombardeio midiático, né? Quando a coisa já estava altamente disseminada. Aqui no Brasil, uma coisa imperdoável. Foi Não o levy teve o do quê? carnaval. Na- Você fica às vezes Uma, co- longe o seu áudio. Aqui no Brasil não teve o quê que você disse? ali eu acho que não, eu também me perdi. Você estava falando do carnaval, talvez? Do carnaval. Aqui no Brasil, a primeira coisa que se deveria ter feito era realmente se proibir do carnaval. Mas não se proibiu, Agora, por quê? se o carnaval houvesse sido proibido, você sabe o que seria isso, não é verdade? Se a proibição viesse da parte, digamos, do presidente da República, teria sido motivo para um impeachment dele. Iam inventar alguma coisa, porque hoje em dia o impeachment sempre foi uma medida mais política, todo mundo sabe disso, então seria uma coisa absurda. E digamos que ele tivesse proibido, ou algum outro governador houvesse proibido, e não tivesse acontecido a epidemia. Você está vendo que a gente deveria ter tido um carnaval, ouvi Mas muita já gente tinha casos, desesperada, já as tinha escolas de casos. samba, Mas já as tinha escolas de casos. samba. Já Mas as tinha. pessoas elas pensam muito de uma forma unilateral. Proíbe-se o carnaval e os gastos das escolas de samba e o turismo. Então, tudo isso que hoje se fala a favor da abertura da economia ia ser utilizado lá. Entendeu? Os governadores, o presidente, os prefeitos estão empatando a economia. Você sabe o que é o turismo, lá, lá, lá. Os donos de hotéis reclamando. E veio, não é? E apesar de tudo, quando eu fico observando o Brasil, eu digo, gente, apesar de tudo, eu não estou vendo assim uma coisa tão desgraçada como foi, por exemplo, com países até mais desenvolvidos, como é o caso da Itália. Você imagine, porque a Itália vive muito do turismo, de repente tudo para naquele país, não é verdade? O Brasil não tem esse fluxo turístico tão grande. Uhum. Tem um fluxo turístico, mas não é uma indústria como a Itália vive disso. Tem um turismo interno, mas tem mais um turismo para fora, né? E Lá Rio e São fora. Paulo, Mas Rio e São Paulo, sim. para nós recebermos, não é assim tanto. Né? Sabe onde é Então, o fluxo muito intenso? Manaus, e de muitos estrangeiros. Quando eu estive lá, parecia que eu estava em outro país, porque o que tem de estrangeiro não está no gibi, nos hotéis. É impressionante. Talvez essa. engraçado. É bom até ouvir isso, ouvir de você. Quer dizer, não é à toa que em Manaus parece que a coisa está realmente muito mais degringolada. É verdade. Olha, eu fiquei num hotel onde tinha suíço, dinamarquês. Aí você diz assim, isso aqui é Brasil? Porque é Porque o impressionante. Brasil, eu acho assim, é o seguinte, não é o Brasil. Para o estrangeiro, aquilo é a Amazônia. É Então, isso. a Amazônia é algo, sabe, Aí que eles vão, mas foi eles. interessante, eu não sabia. Eu nunca Pois fiz é. essa relação. Quer dizer, a gente vê todo esse problema em Manaus e percebendo. Porque eu fico perguntando, gente, por que Manaus está nesse caos? Não é só pela rima, não é? Mas por que esse caos? E agora você toca num aspecto, num ponto importante: como existe turista estrangeiro em Manaus? Muito, não é pouco, não, é muito. A ocupação dos hotéis é uma coisa impressionante de turista estrangeiro. Fascinado pelos aqueles passeios, por tudo, Pela tudo, selva, tudo, pela pela selva. selva e etc. Em Fortaleza, eu estava vendo uma outra entrevista que Fortaleza também tem muitos, mas muitos voos internacionais, que eu nem imaginava que tinha tantos também. Talvez tenha sido por conta disso. Porque tem muitos, e não é assim, uma vez por semana, como aqui a gente ia ganhar o primeiro voo agora, né? Portugal, Maceió, e terminou por causa dessa pandemia, a gente não tem. Mas tem muitos. Agora, a presença de estrangeiros lá em Manaus é demais. Mas eu queria falar também sobre outra coisa. Essa decisão hoje do STF
qual a sua análise disso. Eu estava ouvindo e vendo, antes de entrar na live, na Jovem Pan, Pingo nos Is, eu gosto muito daquele programa. Eu estava vendo o presidente do partido, Roberto Jefferson, ele dizendo que a única saída plausível é invocar as Forças Armadas, artigo 142, para manter em defesa da lei e da ordem. Ele, na opinião dele, era para ter o presidente convocar as Forças Armadas, destituir os 11 ministros, porque a interferência está demais da conta, em todos os aspectos. Então, o cara quer governar, não pode, o legislativo impede. Enfim, a gente, além de uma pandemia, ainda parece tem há uma crise político-administrativa. E com base também nessa pandemia, né? Fazendo da pandemia, fazendo da gente um puxa e colhe que vamos respeitar. A pandemia virou pandemônio político, pandemônio moral, pandemônio midiático. Então, nós, de repente, esforços, inteligências, poderiam estar se somando. O que nós temos é uma arena, entendeu? Onde guerrilhas dos mais diversos setores estão se digladiando. Os golpes são baixos. E ora se invoca o respeito às instituições e, de repente, as próprias instituições não se dão respeito. Não é a instituição. A gente pensa assim, não é mais a instituição, é um indivíduo que se apropriou da instituição. Que é o dono da verdade, da lei, da ordem, de tudo. É um Deus, não é? Um Deus. Então, eu não sou especialista. Eu tenho formação em direito. Sim, mas eu não sou. Mas como cidadão, a gente... Então, eu não estou afiado para um debate com uma pessoa. Não, eu estou falando a partir até, eu digo assim, muito mais senso comum, de quem está observando, de quem sente na pele. Sim, percebe o seguinte: eu tenho muito mais medo do vírus, desse autoritarismo do judiciário, do que do vírus do coronavírus. Entendeu? O vírus vai passar. Agora, os estragos institucionais, a confiança que a gente poderia ter nas pessoas que estão à frente dos destinos do país, isso não existe mais. Eu fico pensando assim, vamos pegar os 11 ministros do STF e vamos colocá-los num carro de bombeiros para eles fazerem um desfile em Brasília. E vamos colocar a população para assistir. Eles teriam coragem? Não. Eles não teriam coragem. Esses homens não contam com o mínimo respeito da população. Eles são temidos. E o temor já está se transformando em ódio. Mas então, o legislativo, o legislativo, o Senado, que poderia fazer alguma coisa, Paulo, não faz. Mas mas é isso que eu digo. Tem rabo preso. É uma coisa que eu falo assim, a partir do que a gente observa em termos de senso comum. A credibilidade de um político ela é indiciada a partir das ruas. Um político que não pode entrar num shopping center e ser cumprimentado já é um sinal de que ele não agrada. Quando ele é recebido com aquele silêncio frio, já é um problema. E quando ele é vaiado... Piorou, né? Entendeu? Quando uma vozinha lá diz de longe, ladrão... Aí vem outra voz, ladrão. É o que a gente vê com essas pessoas. Elas, inclusive, parece que pedem até para viajar em aviões em separado. Não pode entrar numa classe comum. Então, existe um repúdio. E essas pessoas, eu digo muito isso na coisa, esse pessoal vive numa bolha. Vive numa bolha. E isso já virou uma coisa que... Aí vem os psicólogos e expliquem. Algo que beira uma paranoia, porque é uma sede de poder, uma mania de perseguição, e outra, como se não tivessem culpa alguma no cartório. Quer dizer, a população está errada porque cobra? A população está errada porque xinga? E até presa, porque vai para frente da porta do ministro. Ainda é presa. Olha,
o vírus, em certa medida, mano, que eu rezo todas as noites pelas vítimas, pelas famílias. Às vezes a gente até se surpreende, emocionado mesmo, com certos depoimentos. Mas o que está acontecendo em termos de cerceamento de direitos é um absurdo. E contra a gente mais desprotegida. Às vezes você vê um vendedor de água mineral na rua sendo algemado, jogado ao chão por 4 ou 5 policiais, empurrado dentro de um camburão. Eu digo, meu Deus, tanta força, tanta ordem. Pois é. Não é? Para uma pessoa que está precisando sobreviver. Quer dizer, até a abordagem arrogante, aquela coisa. Então a gente vive cerceado. Existem até coisas mínimas. Por exemplo, eu disse a você que a minha rotina não foi afetada. Realmente não foi. Mas eu tinha o hábito de ir para a academia. Sim. E não é vaidade. E não é vaidade. A academia, eu sou daqueles que diz que a academia devia ser obrigatório para todo mundo, para prevenir doenças. Entendeu? No plano de saúde eles deviam botar, faz academia se fizer tem desconto. Por quê? Eu tive um problema de hernia de disco muito sério. O médico disse, não ande, não faça, não corra. Aí veio uma fisiatra muito boa e disse, não, você vai fazer exercício. Eu melhorei, acho que 90%. Vez ou outra é que eu sinto alguma coisa. Faço meus exames, as taxas estão ótimas. Eu não tomo remédio de pressão, vou fazer 57 anos. Eu tive um problema de pressão. O médico passou remédios. Eu disse, eu vou continuar com os meus exercícios, vou tentar relaxar. Tudo se normalizou. Então, eu estou sentindo falta disso. Aí disse, vou correr. Não vou pode. correr, vou pegar uma bicicleta, de máscara eu não vou. Eu sou claustrofóbico. O que a máscara tem a ver com claustrofobia? A impressão que eu tenho é a mesma que eu tenho dentro de um elevador, todo fechado, parado entre um andar e outro, e com gente lá dentro. Entendeu? E eu não entendo por que usar máscara na rua. Porque o que o vírus, pelo que eu já li, o que você tem é de estar distante, porque esse vírus se transmite não é pelo ar, é pelas partículas, Mas por gotículas. fala também que ele fica no ambiente, na rua, na calçada, enfim, se alguém contaminar, também fica. Então a gente realmente... Agora me diga uma coisa, agora veja só, você está andando numa rua, você não está lambendo as paredes, não está lambendo as calçadas. Você não está lambendo as paredes, nem está lambendo as calçadas. Você não está passando a língua nos postes. Onde você vai pegar esse diabo desse vírus? Na rua. Onde é que você vai pegar? Aí você usa uma máscara. A máscara, a meu ver, é muito mais para que você não passe. Sim, ela é. E para que não passem para você. Você está numa distância enorme, então eu vou correr. Eu já não quero que gente perto de mim porque eu estou correndo. Quem é que vai ficar perto de mim? Aí eu vejo uma pessoa ali na Praça Centenário, sozinha, com uma máscara. Ou então aquele absurdo, uma pessoa está à beira-mar, olhando o mar, aí aparecem os agentes do bem e tiram a pessoa dali. Olha, ela tá fazendo isolamento social. Não existe pessoa mais isolada socialmente do que aquela que vai para a beira de uma praia ver o mar. Ela está dizendo, eu não quero ficar perto de ninguém. A prova de que eu não quero ficar perto de ninguém é que eu vim para essa praia deserta, porque não tem ninguém. Então ela já está cumprindo o isolamento social. Aí aparece um agente e tira a pessoa dali. Agora, a gente pode ir para o supermercado. Então você não pode estar agora, na beira de uma praia. Sim. Agora a gente está podendo ir, mas com as limitações é o que eu lhe disse. Eu acho que isso tudo deveria ter no começo. Eu conversei ontem, eu vou fazer uma live com uma pessoa que mora em Portugal, na Grande Lisboa. Ela disse que lá as pessoas realmente houve muito isolamento social, houve mais casos no norte, nas cidades do norte, por conta da fronteira com a Espanha. Mas a primeira providência do governo português foi fechar tudo. Foi fechar Sim. tudo, fechar... Mas é o que a gente faz. Mas, Mônica, você já percebeu que é o que a gente faz de primeira? Por exemplo, se você ouve um grande barulho na rua da sua casa. Mas peraí, só concluindo. Você corre logo e fecha a porta. Depois que você inteira do que está acontecendo, é que vem as outras medidas. Isso é de todo. A gente, quando ouve barulho, olha o perigo, a tendência é a gente se fechar. Eles fizeram bem. E outra, as pessoas obedeceram, só ia para supermercado, etc, etc. E agora, então, dos países da Europa,
foi o que menos teve casos. E agora eles já estão numa fase mais avançada de liberação. Mas todo mundo lá cumpriu. Assim, tem os que poderiam, ó, minha senhora, vá para casa, mas os idosos cumpriram. As pessoas, de uma maneira geral, é cultural, cumpriram. E a primeira providência do governo foi fechar a fronteira, não pousa ninguém aqui, nada, nada, nada. Enfim, foi o menor. Não sei se essa é a fórmula, porque a gente, uns que também abriram, fizeram isolamento vertical, tem menos casos, a gente não sabe qual é a fórmula mágica, na realidade, né, Paulo? Não sabe. Mas essa fórmula daqui, eu acho, sabe... É porque tudo aqui é muito atropelado e não existe consenso, porque as coisas são pensadas dentro de uma esfera política tão imediatista que parece que fazem assim, isso vai me beneficiar politicamente, fechar ou abrir. Tem gente que está pensando assim. Não é verdade? Então, e tem outra coisa, Mônica, eu debaixo do chuveiro eu pensando o seguinte, as pessoas não sabem, elas não foram nem instruídas e a mídia não faz isso, a mídia só nos dá números pavorosos e covas abertas. E pessoas dentro de saco plástico. Eu digo, esse espaço poderia estar sendo um espaço de instrução. Tem gente que não sabe nem a diferença entre distanciamento social, isolamento social, quarentena e lockdown. Que são coisas distintas. Entendeu? Toda quarentena é um lockdown, mas nem todo lockdown é uma quarentena. Não, é uma quarentena. Então as pessoas nem sabem do que estão falando. A quarentena, ela tem um objetivo, que é exatamente isolar aquelas pessoas que podem potencialmente transmitir, não é nem que elas estejam com. Como quando os astronautas vêm daquelas missões espaciais, eles não vão para uma quarentena? Vão, ficam isolados. Não é que eles estejam doentes, não é que eles estejam doentes, mas eles precisam ficar sob observação, porque pode ser que eles tenham contraído alguma coisa que vá se manifestar só depois. E então, até para uma questão mental também, né? Tem que ter todo um processo aí para poder se ressocializar. Pronto. Então, a quarentena é para isso. O distanciamento social é uma coisa que parte até mesmo da educação que você tem. Se você sabe que está havendo um surto de meningite, um surto de sarampo, disso, a tendência é você evitar certos contatos, evitar as aglomerações. Você pode transitar por aeroportos, mas você evita de ficar em filas congestionadas. Então, é a educação. Em vez disso, o que é que eu há muito tempo não assisto a TV. Tudo que eu vejo da TV aberta, ou mesmo da fechada, eu vejo pelo que passa no YouTube. Porque aí, né, colocam uns flash. Eu faço isso também. Mas eu não vejo TV. Eu sei que você é jornalista, trabalhou em TV. Não, mas eu também não vejo mais, não. Eu não me interessa, eu não sinto falta. Eu não sinto falta. Mas quando no Jornal Nacional passa alguma coisa no YouTube, extraída do Jornal Nacional, aquilo é pavoroso. Eu fico imaginando um idoso diabético hipertenso assistindo aquelas cenas de pessoas dentro de sacos plásticos, de covas. O medo dessa pessoa. O medo, o pavor, baixa a imunidade. Não é? Pânico, pavor, são reações psicológicas. Então, a cabeça dessas pessoas já não estão lá tão boas. Uma coisa é você assistir a uma programação em que se mostre as coisas de uma forma sensata. Todo esse sensacionalismo em torno da doença deveria ser considerado crime de lesa pátria. É crime contra o cidadão. Você está prestando um desserviço. Você não está acrescentando nada. Não há informações, você não esclarece coisa alguma. Explique o que é um vírus. Qual é a diferença entre uma doença virótica e uma doença bacteriana? A maneira de tratar uma, de tratar a outra, como é que se faz isso? Nada disso é feito. O que a gente tem é pânico, desinformação, a ponto de gente esclarecida dizer eu não sei mais em que acreditar.
porque vêm cientistas e dizem que o isolamento, a quarentena, o lockdown prejudicam. Outros dizem que tem de ser. São cientistas. A mesma Eu que coisa não sou com os medicamentos. com os medicamentos. Eu não sou, eu faço questão de mostrar logo que não sou médico. Agora eu faço assim. A gente tem que pensar. Pacientes ou pessoas portadoras de lúpus tomam cloroquina. Eu já ouvi dizer que tomam durante anos. A minha nora é portadora de lúpus e ela toma diariamente. Aí eu digo, essas pessoas têm arritmia e morrem por causa da cloroquina? Não. Quem viaja para a Amazônia, vai para aquelas regiões, geralmente já faz toda uma profilaxia, que inclui a cloroquina para você não contrair malária. Uhum. Eu digo, de repente, o medicamento ficou sob observação. Aí a OMS vem, tem de haver estudos, eu digo, não. Ela já era usada? Era. Era eficiente? Era. Agora é a questão de ver se ela afeta os pacientes que estão com coronavírus. Eu não posso, assim, me traga aí as testemunhas, mas eu conheço uma pessoa e por meio dela 5, né, por meio dessa pessoa 5, que tiveram todos os sintomas e com o médico da família foram medicadas com 3 medicamentos. Eu não vou dizer aqui, porque daqui a pouco vão dizer, olha, está induzindo. Mas essas pessoas, no segundo dia, já apresentavam uma melhora considerável. Sem estar em estado grave, né? Eles estavam com sintomas no começo. Estavam com esse sintoma. A cefaleia, a náusea e a perda do olfato e do paladar. Uhum. Então, elas foram medicadas, não foram a hospitais, o médico foi lá, e elas ficaram boas. Estão boas. São coisas como essa que a mídia deveria mostrar. Isso traz esperança. Isso traz esperança. E não nos faz ficar afoitos, não. Hoje eu vi que o governo... Doido tem. Olha, eu vou dizer uma coisa. O tema doença me interessa até do ponto de vista literário. Porque sobre as epidemias, sobre as doenças, você tem obras literárias que se dedicam a isso, a famosa Peste, do Albert Camus, eu acho que é o clássico, mas você tem o Decameron, do Boccaccio, que, digamos, é resultado de uma experiência de peste. E as epidemias, elas provocam as reações mais interessantes. Reação 1, medo, e um medo que tange as esferas sobrenaturais. A peste é um castigo. Aí hoje assim, mas a gente não está mais na Idade Média. Não, a gente não está mais na Idade Média. Mas o que eu já ouvi de gente dizendo, ateus, agnósticos, que o coronavírus é a resposta da natureza à devastação do meio ambiente. Eu digo, não existe mais Deus, o Deus medieval, mas existe a Mãe Terra, a deusa natureza. Então, olha, é a mesma percepção. Você tem de atribuir isso a uma coisa... né? Eu acredito que seja de acordo com as crenças pessoais, né? Cada um vê sobre a sua janela. Cada um procura. Outros dizem, é a humanidade que está doente. O vírus é apenas a sinalização de uma doença, de uma desestruturação muito maior. N interpretações. Mas existem aqueles que não estão nem aí para o problema e vão se divertir. Então, eu tenho, assim, eu leio, principalmente nas histórias das mentalidades, por exemplo, que em surtos de peste na Europa, durante a Idade Média, era muito comum também haver surtos de dança. Sabia disso? Não. As pessoas começavam a dançar loucamente. Cidades inteiras dançando. Os nobres dançando, os padres dançando, as pessoas do povo dançando, os camponeses dançando. E uns dançavam até morrer. Eu digo, gente, que coisa louca. Quer dizer, dança, mas Quer dizer, a reação da humanidade. Houve aqueles que aproveitaram as epidemias e, com isso, refletiram filosoficamente sobre a própria existência. Não é? E há aqueles que estão nessa linha, repensando certas coisas.
Por essa linha muitas vezes extrapola. E uns vêm dizendo assim, o mundo não será o mesmo depois da Covid. Eu digo, vai continuar sendo o mesmo. Eu acho Vai que continuar. por um curto espaço de tempo, talvez as pessoas tendem a mudar ou Mônica, ficar, mas eu vou te depois dizer não. uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Você é da minha geração. Você lembra de quando o HIV apareceu? Eu me lembro de depoimentos na TV, de coisas assim, programas só dedicados a isso. Pessoas empatadas de frequentar clubes. Foi. Havia quem dissesse que, por exemplo, os grupos de risco, hemofílicos, homossexuais, que na época eram os agentes do mal, eles não podiam frequentar nada. E aí surgiu um outro problema. As pessoas que se descobriam com os sintomas, né? Que a AIDS não é a doença, mas ela simplesmente é uma síndrome, você vai vendo os sintomas, essas pessoas se escondiam, se isolavam. Quantas vezes se mataram? Passou-se aquela fase, veio a descoberta do coquetel, e ninguém mais hoje fala de HIV. Passou. O que foi que ficou de reflexão? Passou. A humanidade é assim. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais. O que foi que nós aprendemos sobre ditadura e autoritarismo? Ainda hoje nós temos autoritarismo e ditaduras espalhados pelo mundo. Então o que é que a gente aprende com as mortandades? Eu até coloco a questão das duas guerras juntas. A primeira foi um terror. Poucos anos depois veio a segunda. Poucos anos depois, o que foi que as pessoas refletiram sobre isso? As pessoas viram ditaduras pavorosas caírem. Mas tem gente que quer a ditadura. Seja uma ditadura, digamos, tida como ditadura de direita, seja ditadura de esquerda. Eu nem gosto dessa bipolaridade, sabe? Esquerda-direita. Eu nem gosto de discutir muito isso. Às vezes a gente se vale dessas rubricas para poder, digamos assim, engrenar a primeira marcha numa discussão. Mas eu não gosto nem de polarizar. O que existe é ditadura. Paulo, você acha que a ditadura, meu ver. Oi. Você acha que a China ela tem grande responsabilidade nisso na não divulgação e ela saiu lucrando com essa pandemia? Olha, eu já ouvi, assim, pessoas que trabalham com a mídia. Há um canal, eu tenho a impressão que é um canal só pela internet que trata de agronegócio. E a repórter, a âncora do jornal, mostrando que como a China sempre se beneficiou desses surtos, dessas epidemias. Ela cita o fato da H1N1, essas coisas. Eu não vou dizer que a China seja a culpada, mas é um país tão fechado, a gente não sabe o que acontece lá dentro. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Se a China já sabia e fechou, né, não quis que houvesse informações, ou, por exemplo, bem, o vírus existe, ele já está sob controle aqui, mas vamos deixar que ele se espalhe pelo mundo, porque isso vai provocar uma confusão econômica, muitas empresas vão quebrar e a gente vai comprar. Se eu fizer esse tipo de ilação, sem dados, eu estou navegando na maionese. A gente pode suspeitar. Eu assisti a um documentário português. Mas é muito. O presidente da China. Eu assisti a um documentário português que me pareceu sério. E aquele Xi Jinping, ele me faz medo. Mas ele me faz medo porque ele tem todas as características de alguém que se acha um messias. E até porque eu vejo o comunismo, principalmente numa nação como a China, uma nação milenar, comunismo lá é religião. É uma religião. O presidente da China é, digamos assim, uma espécie de ayatolá. Porque quando a gente fala em fundamentalismo, a gente só vê o fundamentalismo dos ayatolás. Mas todo líder comunista é um ayatolá. É próprio de todo ditador. Por isso eu disse para você, eu prefiro não falar nem de direita nem de esquerda. Eu prefiro falar de ditadura. Todo esse que quer ter o Estado identificado consigo é o que a gente vê em Mao Tse Tung,
Lenin, Stalin mais ainda, Hitler, Fidel Castro, essas pessoas se achavam deuses, salvadores. O comunismo é messiânico, o comunismo é uma religião. É uma religião, entendeu? Só que o paraíso vai ser na Terra. O paraíso vai ser na Terra. E uma coisa que eu ouvi da boca de um monge, as religiões, não a cristã, mas essas religiões pagãs, todos os deuses dessas religiões exigem sacrifícios humanos. A morte de seus seguidores. Então, os deuses do comunismo querem mortes. Eles são sanguinários, eles querem morte. Entendeu? Eles têm uma engenharia social cruel, o que eu acho até um pleonasmo, porque para mim engenharia social já é uma coisa perigosa, sabe? Você planejar a vida das pessoas, um Estado ditar para você. É uma coisa que eu vejo assim, quando eu vejo a Constituição dizer quando começa a vida, quando não termina, quando é que deve se considerar que morreu, eu acho isso muito, muito perigoso. Muito perigoso. Porque a vida começa muito antes. Muito antes. Você não pode legislar em cima disso. Não é? Então, eu acho muito perigoso. Eu não sou Foucaultiano. Mas eu vejo que muita coisa de que Foucault fala, e o Agamben, que é um italiano, também fala disso, nós estamos vivendo essa coisa de os nossos corpos. Aliás, não os nossos corpos, nós fomos transformados em corpos administráveis. E as pessoas estão cooperando com isso. Ou seja, as pessoas concordam que o Estado diga que não pode fumar, que não pode beber, segregar, mas é a saúde. Eu digo, mas o Estado, tudo que fizer, ele vai fazer em nome da saúde, da segurança, do bem-estar. O que eu tenho medo é disso. Os nazistas prometiam aos alemães emprego, felicidade, saúde. O que nós estamos fazendo aqui é eliminar, era a visão de um nazista, eliminar aquelas pessoas. Nós estamos até prestando um favor, eliminando essas pessoas portadoras de doenças horríveis. Entendeu? Então é sempre em nome de uma ideia que se mata. Por isso eu odeio ideias. Entendi. Aí tem gente que, inclusive, às vezes, numa discussão, você tem de respeitar a ideia do outro. Eu digo, de jeito nenhum, eu tenho de respeitar o outro. Eu respeito a pessoa. A ideia é pra gente matar a pau, que vença melhor. Entendeu? Eu acho que quando aquele ex-presidente disse que ele era uma ideia, ele quis exatamente se preservar. Eu digo, não, é gente que está morrendo. Não é ideia. Ideia nem fede nem cheira, é uma ideia. Quem acredita em ideia e quem se identifica com ideia é doido. O doido é uma ideia. Ele disse que é Napoleão e ele é a ideia que ele tem. Encarnado. Então eu tenho muito medo de idealista. Se tem uma racinha de que eu não gosto, é essa, a idealista. Paulo. Meus ideais. Que ideais? Existem pessoas. Então eu estou interessado em saber, por exemplo, eu tenho uma faxineira. Eu pergunto a ela, como é que você está lidando com a epidemia? Você está com medo? Eu só vou pedir que você conclua o raciocínio, porque o Instagram já está dizendo que só falta 1 minuto e 23, aí conclua esse raciocínio para a gente encerrar, porque senão a gente vai ser cortado. Conclua o raciocínio da empregada. A gente nunca, eu não planejei essa live, né? Você conduziu, a meu ver, muito bem. Obrigada. Eu achava até que pensei que fosse falar de outras coisas. Eu concluiria apenas dizendo assim... conclua o lance da sua faxineira, que foi interessante. Não, a minha faxineira, ela fala da realidade. Ela fala da realidade, daquilo que ela vive. Então, é o que me interessa. Como as pessoas estão vivendo. Ideias não me interessam. Ideias não me interessam. Ah, mas você é um intelectual. Detesto ser chamado de intelectual. Eu sou um professor. Você acha que existe a profissão de intelectual? É uma coisa até arrogante. Ou seja, eu sou a pessoa que tem a credencial para pensar por você. Você não é intelectual. Então você não tem direito para pensar.
né? 19 restantes, infelizmente a gente Não, vai ter olha, que eu quero encerrar. agradecer a você, Foi muito quero bom o agradecer programa. aqueles que participaram, eu não sei quantos participaram, eu não estou vendo nada aqui, mas muito obrigado pela oportunidade, Por né? Foi a nada, primeira, e de tchau. outra. Se não, Tchau. vai, tchau. Tchau.